início a nossa segunda Master hoje. Amanhã a gente tem mais uma, que é a última de julho, que a gente está fazendo essa temporada. Para quem ainda não participou de nenhuma Master, muito prazer, eu sou a Laura, uma das, né, idealizadoras aí da Cineforma. A Cineforma, eu sempre falo que nasceu muito das nossas dores de quem vive o mercado, e cada um no seu setor, no seu aspecto, mas realmente da gente buscar soluções para ampliar essa troca de comunicação, de conhecimento, para a gente fortalecer realmente o nosso setor, né? Então, a gente criou inicialmente um curso central de produção executiva, que arrisco até em dizer que é um mais completo aí que a gente tem, porque foi criado por muitas mãos, são mais de 20 pessoas criando o curso, trazendo as suas áreas, as suas necessidades, as suas vivências, né? E depois desse curso a gente puxou mini cursos, que a gente chama de pílula, que eles focam mais direcionado em algum tema específico, né? No caso da sustentabilidade, ela está tanto no nosso curso principal, obviamente, como também no curso de formatação de projetos para editais, porque hoje a gente já vê alguns editais que pedem contrapartidas e tudo mais, e claro que pensar a sustentabilidade é importante, independente do momento do projeto e tudo mais, né? Então, a gente vai iniciar hoje esse tema de produção e responsabilidade, pensando em todas as etapas do projeto, com a Ariane Ferreira. A Ari, ela vai se apresentar, né, mas ela é fundadora do Cinema Verde, então ela está à frente dessa questão de sustentabilidade quando o assunto é audiovisual. Eu acredito que vocês estão nas melhores mãos possíveis quando o assunto é esse. E em breve eu deixo no nosso chat, né, a lista de presença para vocês assinarem, para ter o certificado direitinho, receber as promoções que a gente tem vindas da Masterclass e tudo mais. Então, por favor, assinem. E qualquer dúvida, vocês podem também ir deixando no chat, que depois a gente abre para pergunta, tá? Mas eu vou lendo aqui, e aí vocês podem chamar. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem muito. E, Ari, é com você. Então, obrigada, Laura, prazer estar aqui, obrigada também pelo convite, né, de fazer parte desse time maravilhoso aí da Cineforma, e boa noite, né, a todos que estão aqui presentes, é um prazer estar aqui com vocês também, obrigada pela presença. A Laura já deu uma pequena introdução, né, eu vou começar a compartilhar e eu vou falar um pouco de mim, da Cinema Verde. A ideia aqui é trazer um pouquinho do contexto, não sei o quanto vocês estão... já participaram de alguma produção com sustentabilidade ou não, quanto, então, assim, eu vou tentar dar um panorama um pouco da sustentabilidade, não do que é em si na vida, porque eu acho que todo mundo tem a base, né, mas de como a gente tem atuado, né, nas produções com algumas ações, planejamento e um programa, né, de sustentabilidade voltado para o audiovisual. Deixa eu abrir aqui. Tá ótimo. Deixa eu só... que é só para a gente ter um gostinho de sintonia com a natureza, com a Amazônia. Adoro essa foto. Bom, eu vou contar um pouquinho antes sobre mim, né? Eu trabalho no audiovisual há uns 30 anos, mais ou menos. Já fiz várias funções, né? Obviamente, comecei a trabalhar como assistente de produção e fui seguindo, né, e me considero hoje uma ex-produtora executiva, né. Trabalhei muito com vários formatos, de documentário, longa de ficção, série de ficção, alguma coisa de programas para TV feitos, né, todas independentes. E em 2008, eu tive essa ideia que eu brinco que foi um download que rolou para mim, essa ideia de juntar 3 coisas que eu gostava muito, que é o audiovisual, o meio ambiente e a facilitação de processos, ou seja, fazer com que as pessoas confluam, né, também para um mesmo objetivo. E aí eu tive essa ideia, e o nome também Cinema Verde surgiu nessa época, eu comecei a pesquisar,
Aqui no Brasil não tinha iniciativa nenhuma, então a gente se considera pioneiro nesse sentido. Tinham iniciativas de algumas poucas produtoras de compensar emissões, né, de CO2, ou fazer poucas ações. E fora do Brasil também, tinha algumas, falando rapidamente de um contexto global, existiam iniciativas mais completas, né, em Londres, que eles têm um protocolo, a cidade de Londres, e é um dos mais estruturados, hoje em dia, cada vez mais. Algumas iniciativas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, poucos países com iniciativas. E a gente começou a atuar mesmo no mercado em 2010, fazendo consultorias para alguns projetos de TV, Canal Futura, ali produzidos pela Bossa Nova Filmes, que existia na época, e também para alguns projetos de publicidade comerciais. Fiquei muito entusiasmada, mas eu percebi que o mercado, naquele momento, não estava pronto para começar a implementar essas ações de sustentabilidade dentro dos projetos. Todo mundo achava a ideia muito legal, mas tinha uma coisa assim que o foco era realizar a obra, né, e não investir numa ação nova, numa ação que é inovadora, e que naquele momento não existia, né, até hoje, não existe linha de orçamento para cuidar dessas ações nos editais ou nas leis de incentivo, né, que sejam federais, municipais ou estaduais. Mas eu não larguei mão do propósito, e porque a gente... e fui tocando em paralelo ao Cinema Verde e a minha carreira como produtora executiva. Depois da pandemia, ou seja, depois de 2021, o mercado, acho que todo mundo levou um pouco um choque, né, de quanto resíduo era produzido nas filmagens e nos projetos ali ao longo da pandemia, né? Muito plástico, muita coisa, assim, eram volumes imensos, né? E aí eu acho que o mercado começou a se antenar em relação a isso. Mas existia já algumas iniciativas de canais como Netflix, Amazon, a Disney, fora do país, que já implementavam ações em alguns projetos deles, em alguns países e tudo mais. E eles chegaram aqui, a partir de final de 2022 para 2023, a começar a implementar nos projetos deles. Então, em paralelo, ali em 2021, a SPCine lançou o edital de cash rebate com contrapartida ambiental, é uma opção que as produções têm, né, de fazer algumas ações ambientais e ter o direito ao cash rebate. Mas ainda em relação a políticas públicas, a gente ainda está muito devagar, né, nesse sentido. A Europa já está muito mais avançada, realizando várias coisas, Comunidade Europeia, como eu falei, Londres, e Canadá e outros países. A Argentina, por exemplo, já tem ações bem consistentes em relação à produção deles, mas a gente está avançando. Eu acredito que a gente já deu um passo bem grande de 2021 para cá, principalmente, né? Então, nosso propósito é facilitar esse processo, esse movimento, que eu chamo de movimento. Então, a Cinema Verde nasceu para isso, para ajudar as produções, as pessoas que querem fazer diferente, avançar e a gente minimizar e criar impactos positivos em nossas produções, né? Eu vou passar aqui. Bom, acabei de falar disso, né, que o nosso propósito é colaborar para transformar a cultura no setor audiovisual, né, então, isso aqui. A gente está muito alinhado, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não sei o quanto familiar que vocês estão com isso, mas esses objetivos estão dentro da Agenda 2030, né, então, aqui falta eu preciso atualizar, que é o de Indústria e Inovação, que é o 9. Desculpa, eu estou com esse resquício de tosse que vai e volta.
E o que, que é isso, né? A gente pensar que todas as ações, esse programa de sustentabilidade que a gente implementa, ou na produtora, ou nos projetos, estejam alinhados com esses objetivos, né? Por exemplo, de consumo e produção, a gente é uma indústria muito efêmera, a gente cria, né, monta e desmonta uma empresa quando projeto de ficção em poucos meses, né? Então, assim, nós não somos uma atividade perene que a gente pode planejar bem, cuidar mais detalhadamente do consumo que a gente faz com o que a gente tem em todos os departamentos. Então, um dos objetivos é olhar para isso, né? O consumo em escala e como a gente faz esse consumo, e principalmente como a gente, depois que consome, eventualmente descarta o que a gente está consumindo. E essa cultura de que a gente tem sempre que estar com partido novo, né? Então, aos pouquinhos, a gente está incluindo aí essa ideia de economia circular, né? De você reutilizar os materiais, muitos departamentos já fazem isso e tal. Também, como que a gente atua quando a gente chega nas comunidades, ou nos bairros, ou em outras cidades, né? A gente impacta muito. Só a nossa chegada, a gente impacta de uma forma social, que a gente muda, né, às vezes um bairro de São Paulo, né, as grandes produções, quando chegando, aquele monte de caminhão, e é necessário, mas é o jeito como a gente chega. Então, como é que a gente pode chegar de uma forma que não cause tanto impacto, né? Então, é esse pensamento que a gente tem nas nossas atividades aqui, como Cinema Verde, e nos projetos que a gente atende. Como tem pouco tempo, eu estou passando rapidamente para deixar. A gente tem um combinado que a gente tem aí 20 minutos de perguntas e troca de informações no final, tá bom? Então, estou correndo aqui dando um panorama geral para vocês. Mas se alguém não conseguir esperar e quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha, tá bom? Bom, eu sempre falo que a sustentabilidade ela pode ser aplicada em todas as etapas de um projeto, isso pode ser documentário, série, qualquer formato. No desenvolvimento, né, mesmo que o projeto não tenha o foco, né, o tema relacionado ao meio ambiente, natureza, ou o tema de sustentabilidade, ou impactos, mesmo assim, eu gosto de falar que em ficção você pode criar personagens com características que podem ser um ativista político, ou falas ali dentro, né? A gente tem vários exemplos hoje. Tem aquela série, um exemplo muito simples e rápido, aquela série Succession, que o avô do menino, eu esqueci o nome, mas assim, ele menciona que ele não vai deixar a fortuna dele para ninguém, nem para o neto, e que ele vai doar tudo para o Greenpeace. Foi uma fala dentro de um episódio, e que depois a Netflix falou que recebeu uma informação de que aquela fala aumentou a doação de pessoas para o Greenpeace. Olha que interessante, né? E tem vários outros exemplos. Então, nessa etapa de desenvolvimento, você pode pensar numa questão de conteúdo, né, que eu brinco, que é a propaganda subliminar positiva, que você vai atingir o grande público ali com a mensagem, ou a mensagem dela, né, ou através de diálogos, ou de imagens, mas também é onde você pode começar a pensar, quando você está escrevendo, e junto com direção, depois com produção executiva, como é que você pode estruturar, né, algumas ações que você está escrevendo no teu roteiro, começar a pensar, falar, como é que isso vai ser produzido, né? Será que essa sequência, essa cena, pode ser produzida de um outro jeito, que não cause tanto impacto ambiental, ou que a gente não impacte tanto socialmente onde a gente está filmando? Então, esse tipo de pensamento, porque é um pensamento de conteúdo, de narrativa, de roteiro, mas também linkado, né, que está conectado, na verdade, à produção em si, quando é na etapa de produção. E aí, quando chega na preparação e pré-produção, é onde a gente começa a pensar no planejamento. E aí vai de cada projeto, né? Mais tarde eu vou falar um pouquinho
Mas vai de cada projeto, assim, às vezes você fala, é um documentário, a equipe já é muito enxuta, a gente quase não causa impacto, mas eventualmente tem, né? Tem o transporte, eventualmente o transporte aéreo, uma hospedagem, desculpa, algum consumo. Será que esse documentário eu posso fazer alguma contrapartida? Eu vou botar uma pastilha aqui, eu acho que eu estou falando muito. Esse documentário eu posso, na região que eu vou filmar ele, será que eu posso, ou mesmo que seja em São Paulo, será que eu posso pensar numa contrapartida socioambiental para como forma de compensação para esse projeto? Então, assim, será que eu posso compensar as emissões do projeto? Isso num documentário que o impacto é bem pequeno. Mas também tem a outra ponte, o outro lado, que é a ficção, que aí é onde a gente começa a estabelecer, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, estabelecer um planejamento de ações que a gente pode implementar desde a pré-produção até a filmagem e a desprodução, né? E essas ações, elas cuidarem especificamente de 4 pilares que eu vou falar. E aí eu já entrei na filmagem, desprodução, que aí tem a ver a desprodução, como é que eu vou descartar materiais de arte, figurino, objeto, produção, etc., doações e tudo mais. E a pós-produção tem muito a ver também com a etapa de desenvolvimento e preparação. Após é mais no sentido de armazenamento de imagens, né? Então, quando você vai para o set, que você fez né, decupou, vai fazer a filmagem, você filmou lá, depois que o digital tomou conta, né? O número de takes por cena aumentou muito, né? No geral, não estou criticando, mas no geral aumentou muito, porque quando a gente filmava em película, a gente, quando tinha recurso, eram 5 takes por cena, 4, 5 quando estava no luxo, né? Então, assim, hoje não, hoje às vezes tem cena que as pessoas rodam 8, 10 takes por cena. Então, tudo isso gera uma quantidade imensa de imagem, de arquivos, e não é na nuvem que eles vão ser guardados, né? São em servidores que consomem energia, né? Ar-condicionado, refrigeração, para manter aquelas imagens, preservar, né? As imagens. Então, assim, se você planeja bem ali no seu desenvolvimento, preparação, quando chega no set, você consegue filmar né, de uma forma um pouco mais com menos takes, isso vai afetar positivamente na pós-produção, porque ali a equipe vai trabalhar menos tempo para organizar os materiais, você vai precisar de menos tempo de equipe. O que você vai fazer com essas imagens que você não vai usar na edição depois também, né? Você vai, no geral, as pessoas guardam tudo, né? Ninguém joga fora nada. Isso vai acumulando, ou em fitas LTO, ou em servidores, ou na nuvem, né? E eu sempre brinco, nuvem não é etéreo, nuvem é um prédio que consome energia, consome ar-condicionado, é construído. Então, esse impacto na pós-produção é muito relacionado a isso que eu acabei de falar. Agora, sim, aí tem as outras coisas, tem aprovação, tem transporte, tem, às vezes, a montagem está sendo feita num lugar, a direção é de outro lugar, aí tem transporte aéreo, isso aí também pode ser feito uma compensação das emissões de carbono dessa etapa, junto com o restante. E aí, para finalizar, lançamento e distribuição, que é um momento onde você pode divulgar as ações que você fez, você também pode, se você vai fazer o teu lançamento viajando e tudo mais, você também pode fazer a compensação das emissões, e ali você pode divulgar, fazer ações de contrapartida também, dependendo do perfil do projeto. Se você filmou no interior, na Amazônia, em São Paulo, em alguma comunidade, aí pensar nessa contrapartida, que não é só ambiental, mas social também, educativa e tudo mais. Então, é um momento ali que você pode agregar o que você, divulgar o que você já fez, como uma forma também de atingir o grande público, né, e colocar a palavra na ordem do dia, né, que é, olha, falando sobre sustentabilidade, a gente fez isso e aquilo no projeto,
no teu lançamento, você também vai atingir um público que não é só o público do teu projeto ali, né, o público interno. Então, rapidamente, esse panorama. E aí eu vou entrar, assim, dar um pouco do spoiler, né, do curso, começar a falar um pouquinho. Hoje existe um novo departamento, né, não em todos os projetos, mas existe agora um departamento de sustentabilidade dentro dos projetos que conseguem investir, porque é um investimento inicialmente que é feito, investir nessa nova cultura, né? Idealmente, e aí para projetos grandes, de série, longa, né? Mas idealmente, o legal é você ter uma pessoa de coordenação que vai estar trabalhando desde a etapa de antes da na pré, para várias situações, né? Para começar a fazer junto, quando é com a Cinema Verde, a gente faz um planejamento, a gente pensa em como vai ser a hidratação da equipe durante a pré e durante a filmagem, como é que vai ser a gestão de resíduos, a gente conversa com cada departamento separadamente, então essa coordenação vai fazendo esse trabalho conjuntamente, para quando a gente chegar na filmagem, a gente está ali bem redondinho com todo mundo, né? Todo mundo engajado. E o assistente de sustentabilidade, que normalmente entra um pouco antes da filmagem, né, e que vai tocar ali as ações durante a filmagem, junto com a coordenação, a gente faz relatórios, a gente faz levantamento de dados, né, para fazer o inventário das emissões de carbono. Então, assim, essa equipe, esse assistente fica muito ali no set, tocando o dia a dia, né, das ações práticas, e um ajudante de sustentabilidade quando necessário, assim, às vezes tem diária com muita figuração, então, a partir de 100 figurantes, né, e aí essa pessoa vai estar ali dando suporte para essa coordenação e esse assistente para cuidar dessas pessoas também. Então, essa é uma nova equipe, quando a gente, às vezes eu faço projetos independentes também, menores, ou mesmo de documentário, série doc, que aí não tem verba para a gente colocar isso desde a pré, então a gente foca na etapa de filmagem, né, para que aquilo ali, as ações deem certo ali quando tem mais gente trabalhando nessa etapa, e que é importante, mesmo documentário, às vezes, durante a etapa de filmagem, tem deslocamento, ou filme em estúdio, com entrevistas e tudo mais, então, vai depender muito esse desenho que a gente faz, muito do perfil do projeto. Mas a gente também já trabalhou com documentários, por exemplo, que não tinha filmagem em set, em estúdio, né, e tal, então não tinha gestão de resíduos, não tinha nada disso, alimentação ali, mas que a gente faz outras ações, como eu falei inicialmente, né, que o inventário de carbono, enfim, minimamente a gente faz algumas coisas para poder contemplar, né. E quando é ficção, já, né, projetos de longa, ficção independente, aí a gente foca em ações ao longo da filmagem, né? Como eu falei, a gente escolhe 3, 4 ações, você não precisa fazer todo o programa, então você quer começar, começa com uma ação, faz aquela ação bem feita, e aí no próximo projeto você vai agregando isso, né? Então, falando dessa equipe, né, a gente faz quando é com canal, por exemplo, Netflix, Amazon, a gente manda relatórios parciais, quando é com as produtoras, a gente manda os informativos também, e a gente trabalha muito com comunicação, né, com engajamento, com educação ambiental ali com todo mundo também, elenco inclusive. Falando um pouco dos impactos que a gente causa, né, então eu peguei aqui uma média, um projeto que não tem sustentabilidade, vamos falar de um longa, 7 semanas, uma média de 100, 150 pessoas no set, incluindo elenco e equipe. Eu fiz um cálculo que a gente chega a 150 mil itens de plástico descartáveis ao longo de um projeto, desde a pré-produção até a filmagem. E aí as pessoas, mas dá para reciclar. Sim, é possível reciclar os descartáveis, mas além de você gastar recurso natural na fabricação deles, né, tipo o copinho, o pratinho da sobremesa, o talherzinho, etc., com buquinha,
você gasta ali entre 2 e 4 litros de água para fazer um item. Você também vai gastar recurso natural para reciclar esse material, né? Então, contabilizando assim uma média, se eu fizer isso por 3 litros de água, dá 450 mil litros de água para a gente ter um descartável que a gente vai usar 1 minuto, 5 minutos e vai jogar fora, né? E a indústria de reciclagem, ela é uma indústria que pode movimentar e reciclar outras coisas, mas não descartável plástico, que a gente pode substituir por reutilizáveis, né? Então, e aí eu brinco, sabe o que dá para fazer com 450 mil litros de água? Dá para plantar 2.250 quilos de tomate, são 18 mil tomates em média, entendeu? Então, é legal pensar no consumo como escala, né? Porque quando eu uso um copinho, é só um copinho, eu que estou usando. Mas se eu pensar em escala, o impacto é grande, né? E aí o impacto de a gente recusar usar e aí mudar o nosso hábito, também, quando junta com outros, vai ficando grande, esse movimento vai ficando grande. E eu coloquei outros exemplos, assim, num projeto, os projetos independentes e séries grandes, varia a produção de resíduo, né? Então, varia de 3.000, 2.500, 3.000 toneladas quilos, né, de resíduos, até 7.000, 7.500 quilos de resíduo. Isso já com a sustentabilidade. Não estou falando, porque aí eu não medi resíduo em projeto que não tem sustentabilidade, né? Você pensar que são 4,5 toneladas nesse exemplo que eu dei aqui, é bastante coisa, né? E aí sem usar o descartável, usando minimamente, né? Esses resíduos, basicamente, são resíduos de restos de alimento que a gente manda para compostagem, né? Recicláveis de garrafa PET, outros tipos de papelão e tudo mais, e uma média de 100 toneladas de emissões, de 100 toneladas de carbono, né? Varia também, dependendo do projeto, mais uma vez. E aí, o que eu falo, assim, o Brasil hoje, quando a gente retoma ali, dá para reciclar? Dá, mas o Brasil hoje recicla só em torno de 3% de materiais que poderiam ser reciclados. Então, assim, a ideia é que a gente possa aumentar esse percentual de reciclagem, mas também reduzir, né, o consumo de plástico de uso único, porque hoje a gente é o 4º maior produtor de plástico do mundo e o 8º maior poluidor de oceanos com plástico. Então, assim, né, a gente pode aumentar a cadeia de reciclagem, mas a gente pode reduzir e mudar nossos hábitos em relação a determinados produtos, principalmente ao plástico. Então, é só exemplos que eu quis trazer para vocês terem uma ideia um pouco, né, E aí, o que a gente faz, assim, pensando, como eu falei, né, o desenho de cada projeto. Então, quando alguém me pede um orçamento, eu vou lá e pergunto para a pessoa, quantas semanas de preparação, de pré-produção, de filmagem, de produção? Porque, normalmente, a gente consegue, atualmente, a maioria dos projetos, a gente consegue entrar na pré-produção e vai até a desprodução. Raramente a gente tem conseguido entrar no desenvolvimento, e agora a gente está começando a ir para a parte de distribuição e lançamento. Então, assim, eu peço assim, quantas semanas? Quantas pessoas por etapa? O projeto vai ser filmado aonde? Vai ter viagem? Vai ser vamos supor que seja São Paulo. São 7 semanas em São Paulo, mas eu tenho 5 diárias aqui perto, em Campinas. Isso tudo vai me ajudar a desenhar o orçamento para esse projeto, pensando nesses quatro pilares, né? Que assim, e também, tipo, se é um projeto independente, se não é, se tem mais recurso, se é independente, mas tem recurso para investir. Então, assim, tem essa parte de orientação e engajamento é fundamental fazer, porque você não consegue fazer uma mudança de cultura se você não tem a equipe, elenco junto com vocês, né, com a gente, né, nesse movimento. Então, a orientação do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a contribuição dos departamentos, né, porque cada departamento tem sua peculiaridade, arte, figurino, maquiagem, objetos, produção, iluminação, né, fotografia. Então, assim, o que cada um pode contribuir,
E aí, mais uma vez, a gente vai optar nesse momento por ações específicas, alinhadas com o orçamento geral do projeto, né? Então, não adianta eu fazer um orçamento grande de sustentabilidade que não vai ser implementado num projeto que não tem condições de fazer esse orçamento. Aí, basicamente, assim, uma coisa que eu tomo que, não consegue fazer nada, então vamos eliminar o descartável plástico e fazer a gestão de resíduos. Basicamente, são ações aparentemente simples, né, mas elas dão trabalho, principalmente tirar o descartável plástico, assim, tem muita resistência de mudança de hábito em relação a determinadas pessoas, né, de equipe, elenco, mas essa é uma, como vocês viram, né, uma das ações, a sustentabilidade não é só sobre isso, né, quando a gente fala de sustentabilidade, ela é grande, mas quando a gente pensa numa ação específica que tem uma cadeia, como eu falei agora, né, que é uma cadeia de consumo, você começa a entender melhor por que você tem que tirar esse plástico de uso único de cena, e aí substituir por copos, canecas ou garrafas, né, aí também vai depender do projeto, se tem, que eu falo que não é um kit de presente, né, é utilitário, né, não é um brinde da produção, né, porque muita gente acha que é brinde, então todo projeto quer ganhar o kit de hidratação, mas não, isso é consumo, então quem tiver o seu, a gente recomenda sempre não pegar um novo, porque, mais uma vez, a gente trabalhar para redução de consumo, porque a gente está nessa situação que a gente está, porque a indústria, os governos, em geral, né, quem comanda, está no comando da humanidade, botou na nossa cabeça que a gente o status é consumir. Quanto mais você consome, melhor, e você tem um status maior. E isso nos trouxe a essa situação. Então, a gente tem que começar a pensar em como que a gente vai reverter, não individualmente, até pensando no pensamento político mesmo, né? Porque tem que cobrar de governos, principalmente das indústrias, né? E produtores de consumíveis aí, né? Do que a gente consome no mundo. Então, é esse pensamento todo numa ação simples, né? E a gestão de resíduos, que, mais uma vez, a eliminação de descartável plástico, assim, eu já fiz projeto que a gente comprou canequinha, e a gente deu as canequinhas para as pessoas que não tinham, e funcionou bem, a equipe de elétrica, maquinária, todo mundo usa a canequinha, às vezes esquece, às vezes a gente tem ali uma de backup, e funcionou bem, e já fiz projetos que a gente deu kit de garrafinha, canequinha, porta-garrafa, etc. e tal. Então, mais uma vez, vai depender do orçamento do projeto. A gestão de resíduos, o ideal do mundo, né, de tudo, é a gente fazer a separação em 3 tipos, né? O reciclável, compostável, que é orgânico, e o rejeito, que eventualmente pode ir para o aterro. Mas isso tem uma logística dessa gestão de resíduos também, que às vezes eu vejo muito projeto assim que fala, mas o carro de produção pode levar na cooperativa. Não, não é bem assim. Os motoristas têm, dependendo do projeto, tem outras coisas para fazer, e muitos deles não gostam de levar o reciclável no carro deles, assim, tem uma resistência ali, mesmo cultural, acho que é lixo, mesmo que a gente fala. Então, assim, é sempre um desafio. Então, quando a gente consegue, a gente trabalha com parceiros que fazem a gestão de resíduos e que vão coletar esses 3 tipos de resíduos nos sets, ao final de cada set, né? Se a gente fica mais tempo no lugar, é uma coleta só, se a gente fica um dia em cada set, é uma coleta a cada dia. Agora, eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa assim, então vamos simplificar, vamos separar o reciclável do restante. O restante vai para o aterro sanitário, infelizmente, porque a gente tem uma meta de até 2030 acabar com os aterros sanitários, né, uma meta da ONU, né, o aterro zero, mas é o que é possível fazer naquele projeto, separar só os recicláveis, pesquisar a cooperativa próxima ali do SET, e aí sim, ou combinar com a cooperativa para ir pegar o material no local, que é mais difícil se você muda de SET todo dia, ou um carro de produção, você conversar ali com o motorista e tal, e ele no final da diária, no dia seguinte, levar na cooperativa. Então, isso é possível, mas é importante pesar. O resíduo tem que ser pesado, mensurado,
para a gente saber, e também por quê? Porque quando a gente vai fazer um inventário das emissões de carbono, em toda a calculadora, ele pede lá a quantidade de resíduos gerados para incluir no cálculo. Então, ele vai pedir, que aí é o quarto pilar, né? Que é o inventário de carbono, onde a gente vai incluir ali consumo de combustível, pode ser por litragem de tipo de combustível, pode ser por quilômetro rodado, consumo de trechos aéreos, hospedagem, água mineral consumida, o total de água mineral, ou em galões, ou em copinhos, ou em garrafinhas, e o resíduo gerado. Basicamente, essas cinco informações são fundamentais para fazer esse cálculo. Então, quando for fazer a gestão de resíduos, é legal sempre a gente ter o cuidado de pesar esses resíduos. Aqui eu já meio que falei, né? A gente trabalha com esse engajamento via palestras, conversas, reuniões com as equipes, parcerias, né, com fornecedores, então desde catering, manutenção e tal, para eles entrarem também nesse movimento, até empresas como, por exemplo, de fornecimento de iluminação, né, locadoras. Então, assim, optar por locadoras que tenham mais opções de painel LED, que aí você economiza, são painéis mais leves, são um pouco mais caros, mas você economiza ali no diesel, né, porque ele consome menos energia, então você consome menos diesel. Os projetos, mais uma vez, os projetos de documentário já usam painel LED há muitos anos, exceto documentários muito grandes. Então, é esse momento ali que eu falei anteriormente, que na preparação, na pré-produção, a gente vai articulando, e também, por exemplo, eu vou filmar, já aconteceu de filmar no norte do Brasil, então eu tenho que pesquisar cooperativa, pesquisar iniciativa de compostagem lá, em Brasília também, então fazer esses acordos, tudo isso é nessa etapa que a gente faz, né, também com os engajamentos e tudo mais. Aqui são alguns exemplos só, né, de como a gente usa a hidratação no set. Então, a gente opta por botijas, por galões de 20 litros. Esses copos aí no meio é um catering que ele sempre leva na hora do almoço, isso ajuda muito a equipe, porque a equipe esquece muito as canequinhas, as garrafinhas no set ou no camarim e tal, então ele traz. E ali foi uma série que eu fiz no Mato Grosso não, desculpa, foi no Mato Grosso, que aí a gente implementou, né, era uma série que a gente estava filmando de ficção num lugar muito no meio da natureza e tal, a gente não usou nada de descartável plástico, e aí a figurinista está aí penduradinha com a canequinha dela, era uma série muito sem grana também, então a gente tirou o descartável plástico, a gente separou os resíduos, o resto de comida a gente deu para criadores de animais, que levavam lá na nossa cozinha as bombonas, e a gente abastecia a cada 2 dias, ele trocava. Então, minimamente, a gente conseguiu fazer sem dinheiro essas ações nesse projeto, que foi muito legal. Então, gosto sempre de mencionar. Aqui, não sei se vocês conhecem, né, como a gente trabalha com essa coisa, né, do objetivo de aterro zero. Então, nos projetos que a gente tenta, quando a gente consegue fazer esses 3 tipos de separação, o orgânico vai para a compostagem, que é essa foto aí que você está vendo na natureza ali, isso chama leira, onde os resíduos ficam ali, depois eles cobrem com essa forragem, e depois de 3 meses, isso já virou adubo. É impressionante. E, para vocês terem uma ideia, a produção de resíduo orgânico nas filmagens, né, ali do catering, alimentação, é em torno, mais ou menos, de 60% do resíduo gerado. Então, a gente tirar esse resíduo do aterro, que vai produzir gás metano, outros gases poluentes, é muito interessante, né? E a gente também tem uma parceria, faz a coleta de bitucas de cigarro, e essa iniciativa que é da Poiato, eles transformam a bituca em papel artesanal. É uma iniciativa deles com a Universidade de Brasília.
Aqui a gente opta sempre, né, por restauração florestal, projetos na hora que vai compensar de plantio de árvores, em regiões de restauro de mata nativa, ou aqui na Mata Atlântica, ou no Cerrado, ou, por exemplo, a Amazônia, a gente já filmou lá, a gente pesquisou empresas, iniciativas que fazem onde a gente pode adquirir, né, os créditos de carbono, mas sempre com certificação da Verra, Red+, e tudo mais, para ter o cuidado, né, porque a gente teve aí algumas histórias que não foram muito legais com crédito de carbono, então precisa saber da certificação dessas iniciativas, que é para manter a floresta em pé. Mas, por exemplo, um dos projetos que a gente atendeu adquiriu crédito de carbono de uma iniciativa aqui no Sul, que eles trabalham eles pegam gás de aterro, gás metano, fazem a canalização para reuso desse gás em outras atividades. Então, isso é muito legal também, porque você está evitando, né, evitando de que aquele gás vá para a atmosfera e polua. É importante também vocês saberem que no plantio não adianta só plantar, muda, né? Você tem que monitorar. Então, tem iniciativas que trabalham com os agricultores rurais, que eles monitoram aquelas mudas por 2 anos, para que tenham certeza de que elas virem árvores também. Então, isso tudo, na hora que for fazer a compensação, precisa perguntar para esses parceiros e tudo mais. Aqui eu queria só compartilhar rapidamente com vocês, já está um pouco desatualizado já, mas assim, só para vocês terem, assim, nesses últimos 2 anos e meio, hoje já está em 73 toneladas, que os projetos que a Cinema Verde atendeu, são 73 toneladas de resíduos desviados de aterro. Então, são 73 mil quilos de resíduos desviados de aterro. Então, falam, uma ação aqui, só Cinema Verde, trabalhando em alguns projetos. Imagina se mais gente fizer isso, olha que legal, né? Se mais iniciativas fossem feitas. E ali, entre árvores plantadas, né, plantadas pela Cinema Verde por parceiros de compensação, a gente está ali em 2.273 árvores plantadas, porque nem todos os projetos conseguem compensar, né, as emissões. E aí eu não estou contabilizando os projetos que compraram crédito, adquiriram, né, fizeram aquisição de créditos de carbono, né. Então, é só para uma demonstração. Eu não coloquei aí. A gente conseguiu reciclar 40 mil bitucas de cigarro nesses 2 anos e meio, não é incrível? Elas se tiraram, é um processo de filtragem, né? Eles tiram toda a toxina daquele material e filtram e tudo mais, e aí eles transformam a bituca, né, a fibra em uma massa que se transforma em papel artesanal. Além disso, só para finalizar, tem uma atividade que a gente faz também aqui em São Paulo para alguns projetos, que é, ao invés de mandar o rejeito é aquele resíduo de banheiro, adesivo, perfex, embalagens que não são recicláveis, tudo isso, a gente tem alguns projetos que a gente consegue não mandar para o aterro, que a gente manda para coprocessamento, ele vai ser incinerado com filtragem e tudo mais, e ele é transformado em combustível derivado de rejeito, que vai usado na indústria de cimento, ele substitui ali o carvão mineral. Então, é interessante porque ele está voltando para um ciclo que eu brinco, né, um ciclo virtuoso, né, de utilidade, aquele rejeito que ia para o aterro. Então, a gente não consegue fazer em todos os projetos, porque isso aumenta um pouquinho ali a destinação, mas vale muito a pena, e eu pesquisei muito antes da gente começar a implementar isso nos nossos projetos. Queria só falar que depois eu falei com a Laura, que eu vou compartilhar com vocês, tem esses 2 guias que foram lançados, né, o da Fijan em 2022, 2023, eu acho. É um guia de sustentabilidade para o setor do audiovisual. A Fijan, eu não sei se vocês conhecem, a Fijan é meio o Fiesp do Rio de Janeiro, né?
E o SICAV, que é o Sindicato dos Produtores Audiovisuais do Rio de Janeiro, junto com o Senai. Eles fizeram esse guia, ele está disponível online também, mas eu vou facilitar e mando para vocês. É muito legal, porque ele dá um panorama e dá ações por departamento, por projetos, então é uma fonte ali de, como é que diz, de informação para vocês. E o primeiro, que chama Guia de Filmagens Sustentáveis, foi produzido pela Mostra Ecofalante para SPCine, né, aqui em São Paulo, e esse teve a contribuição da Cinema Verde, também tem lá dicas por departamento, o que pode ser feito na produtora, o que pode ser feito em cada, sugestões, né. Acho que cortou um pouquinho. Ah, voltou, Ari, deu uma cortadinha. Então, assim, são dicas que estão ali, que eu acho que é legal vocês terem esse acesso, eles estão disponíveis online, mas, como eu disse, eu vou compartilhar ali com vocês. Eu acho que eu já falei um monte, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, eu tenho mais coisas, mas a gente pode... Ops, desculpa. Pode bater um papo agora. Obrigada pela escuta. Obrigada, Ari. Pessoal, eu só para relembrar, e antes da gente abrir para o papo, eu coloquei no chat a nossa lista de presença, que é para emissão do certificado, e também para eu enviar os guias que a Ari vai compartilhar com a gente. Então, eu peço para quem ainda não preencheu, preencher, por favor, que depois a gente vai fazendo isso de forma automática, né? E aí também vem alguns informes da Cineforma para vocês conhecerem mais. Igual eu disse no início, só repetindo que entrou bastante gente depois, a gente tem 2 cursos que a gente fala mais sobre sustentabilidade, que um é o curso de produção executiva, audiovisual como negócio, que acaba sendo o nosso curso-chefe, né, que você passa por todas as visões, todos os professores que a gente tem na Cine. Então, a gente tem ali a fala da sustentabilidade também, e no curso de formatação de projetos audiovisuais para editais, porque, como a Ari mesmo falou, já está sendo pedido algumas vezes, ou quando você precisa apresentar um pitch. Então, como é um curso que a gente faz literalmente um deck de apresentação ali, que pode ser muito bem adaptável, né, para uma apresentação, para um edital e tudo mais, então a gente também incluiu a sustentabilidade ali como matéria, como parte do curso, tá? Eu posso falar um pouquinho mais sobre o perfil dessas pessoas, se vocês quiserem, né? Pode ser legal. Claro. A gente, por exemplo, essa mudança de comportamento nos sets e eventos. Deixa eu ler. É um desafio, Juju. É Juju Alegro, né? Que está falando, Juliana. É um desafio mesmo. A gente pensa, cada projeto a gente avança um pouquinho, mas é um desafio. Porque às vezes a equipe começa bem engajada, e chega no meio da filmagem, as pessoas estão exaustas, aí já abrem... Oi, Jane. Abrem mão das coisas e tal, mas o perfil dessa equipe de sustentabilidade, quando a gente pensa em orçamento, em planejamento, isso não existia aqui no Brasil, essa equipe, né, até poucos anos atrás. Então, a gente foi formando ao longo desse tempo. Então, eu falo assim, tem o que é interessante, o pessoal que é de produção mesmo, que já trabalha com produção, coordenação de produção, assistência de produção, que conhece, né, o mecanismo de uma filmagem, ou de um projeto, como é que funciona, os departamentos e tudo, tem essa facilidade. E aí é importante que ela se interesse pelo tema, né? Que seja engajada pelo tema, para poder começar a entender sobre como fazer toda essa implementação, né? Como falar, principalmente como falar com a equipe, como lidar com a equipe ali no set, orientar corretamente, tudo mais. Então, a gente hoje tem pessoas que vêm da produção e que aprenderam ou incorporaram, né, mais a sustentabilidade, a questão ambiental, e foram aprendendo e no desenvolver dos projetos vão aprimorando e trazendo ideias, e tem algumas pessoas que vêm de outros setores, né,
Então, aqui a Jennifer vem, ela não era da produção, fez um trabalho com a gente, a Camila também. E a gente tem a Flávia hoje em dia, e a Nath também. A Flávia, ela vem de gestão de resíduos. Desculpa, gente. Gestão de resíduos. E aí ela fez um longa comigo, e a gente foi fazendo, ela foi aprimorando, hoje já está 3 anos trabalhando nas produções. Então, que vem de outra área, ligada, às vezes, ao meio ambiente, que vai aprender sobre a dinâmica da produção. Então, assim, não tem um perfil, a gente vai adequando, não tem o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que não é. Vai depender muito da disposição desse profissional de aprender, né? E principalmente, acho que tem uma delicadeza, porque a gente tem que ter muita paciência. A gente não pode estressar, a gente não pode entrar em atrito, porque a gente está fazendo um movimento de mudança de cultura, mudança de hábito. Então, acho que a principal aspecto é esse cuidado em lidar com as pessoas, saber lidar, né? A gente perde a equipe se não tiver uma situação. Exatamente. A gente perde o engajamento. Como eu falei lá no começo, a gente precisa estar de mãos dadas, de braços dados com todo mundo. A gente faz essas reuniões no início, depois palestras gerais com a equipe que vai chegando mais perto da filmagem, para poder engajar, para trazer para a gente, e mesmo assim muita gente não vem. A gente tem dificuldades ali, desafios no set com determinados perfis de pessoas. Mas isso não faz com que a gente tenha que odiar essa pessoa ou entrar em guerra contra ela, muito pelo contrário. Não vai adiantar nada. Então, é isso, assim. Recentemente, eu tive uma experiência muito agradável, que é muito legal, porque tem uma galera que a gente criou, como eu falei, do ajudante, né, de sustentabilidade, tem uma galera que está vindo de limpeza, vindo de ir trabalhando como ajudante de sustentabilidade, aprendendo um monte, né, e tendo um desempenho maravilhoso junto com a gente no set. Então, assim, porque tem uma lida ali, né? E também tem experiência com pessoas que vêm, trabalham com... são catadores, né? A gente até quer trabalhar mais, assim, mas recentemente um parceiro nosso, a Regera, nos indicou uma pessoa maravilhosa, que ela era catadora, o pai trabalhava com reciclagem, ela também, e ela veio para o set, aprendeu, está há 2 anos trabalhando com isso, e ela hoje está lá no set que a gente está atendendo, sozinha, né? Tocando ali a vida e lidando com essas pessoas e de uma forma maravilhosa. Então, assim, não tem um perfil específico, mas tem esse sentimento específico, né? Que é um sentimento de querer ajudar a mudar, né? De ter paciência. E, às vezes, tem pessoas que boicotam mesmo o nosso trabalho, né? Mas tudo bem, a gente segue adiante, né? Então, é isso. Não sei Ari, se... tem uma outra Ah, perdão, te interrompi. Não, pode fazer. Tem uma pergunta que a Letícia colocou, Letícia Reis, ela pôs, boa noite, em produções menores, fica mais fácil ou mais difícil de executar ações assim, do ponto de vista de orçamento e de cultura mesmo? É mais fácil, Letícia. Te falo que é mais fácil. A gente... Estou tendo uma experiência recente. Esse mesmo que eu falei é um doc que ele tem 5 diárias de dramatização. E, assim, é impressionante, assim, a gente fez uma reunião geral lá atrás com a equipe que ia fazer as entrevistas, viajar e tal, e a gente chegou no set, e está sendo mais fácil lidar ali, e é um projeto que tem pouco dinheiro, né, mas a gente está conseguindo fazer a gestão de resíduos e tirou o descartável plástico e vai fazer a compensação das emissões também, né, na verdade é uma contrapartida que a gente vai fazer nesse documentário. Como são 5 diárias, então a gente conseguiu recurso para fazer essas ações. Então, fica muito mais fácil com a equipe menor, né? Equipe muito grande, quando tem 150, 200 pessoas, às vezes 2 unidades de filmagem, o desafio é bem maior, com certeza. Porque aí a gente não tem tanto braço também, apesar de que tem essa equipe, a gente não quer inchar, né? Porque a gente tem ali uma relação com a equipe de platô, né? Porque quando a gente chega,
Às vezes a equipe de platô fala, então a sustentabilidade está aí, ela vai cuidar das lixeiras, vai cuidar da hidratação, vai isso e aquilo, começa a passar as coisas que eles fazem habitualmente para a gente, e não é isso, porque a gente é uma equipe pequena, uma equipe, às vezes, tem uma pessoa no set, duas, no máximo, né, dependendo do projeto, 3, 4, mas, assim, quando tem 2 unidades, então, não dá para a gente assumir a função que originalmente sempre foi da equipe de platô. Então, assim, sempre também tem esses desafios ali, né, no dia a dia, com a equipe de limpeza e tudo mais. Então, tem que ir conduzindo de um jeito que o escopo de trabalho de cada pessoa e cada equipe esteja muito claro desde o começo. Então, por isso as reuniões mas com certeza projetos maiores são mais desafiantes, né? Ari, eu fiquei até com uma dúvida, aproveitando o momento, é, quando vocês chegam, né, numa produção, vocês têm, vamos dizer, uma reunião com a equipe toda antes para falar como vai ser, ou isso é passado por alguém, até mesmo pela produção executiva ou por outra pessoa do set, mas assim, para melhorar essa comunicação, porque acredito que realmente é o mais desafiador, mas vocês conseguem ter esse momento do tipo, ó, vamos sentar, vou falar quem eu sou, o que vamos fazer e como vai seguir ou não? Sim, a gente tem na pré-produção, em qualquer projeto, assim, minimamente esse papo tem que ocorrer. Então, assim, projetos de ficção, a gente conversa individualmente com cada departamento, porque cada departamento tem sua peculiaridade. Então, a gente, por exemplo, arte, tem intervenções, né, em projetos grandes, cenário, essa coisa toda, e a gente fala tanto desde produtos que eles vão usar ali, consumir, né, que possam ser mais ecologicamente corretos, e na hora de descartar, e as frentes de trabalho, que a gente tem que organizar a frente de trabalho também, que essa galera vai na frente, e aí essa frente, usualmente, consome aqueles copinhos plásticos de água mineral, gera resíduo ali também, então, assim, tudo isso é planejado antes, na pré, por departamento. E aí, quando chega a próxima filmagem, ali 2 semanas antes da filmagem, que chega um monte de gente nova no projeto, a gente faz essa reunião geral, tipo compliance, RH, então a gente faz uma reunião online, geralmente online, geral, para essa galera que chega depois, que vai para o set. E a gente também trabalha com comunicação, com materiais de comunicação. Então, desde o começo, a gente faz um informativo, contando para as pessoas o que a gente, com arte legal e tal, contando o que vai ser feito naquele projeto. A gente distribui esse informativo ao longo da pré-produção e na filmagem. Então, assim, a Cinema Verde tem os guias de ações por departamento. Então, a gente compartilha isso também especificamente com cada departamento. Então, a gente vai alimentando ali com informações e deixando claro o que é mandatório e o que é voluntário, né? Então, a linha com a produção executiva, com a produtora, a gente vai fazer 2 ações que são mandatórias: gestão de resíduos e redução ou eliminação de plástico de uso único, né? Os descartáveis plásticos. Então, isso é obrigatório. Todo mundo tem que aceitar e fazer isso, né? Então, não vai entrar descartável plástico na produção e a gente vai fazer a gestão de resíduos. O resto pode ser voluntário, pode ser por departamento, né, tipo, o figurino optar por fazer a lavagem com produtos biodegradáveis, por exemplo, né, uma ação de figurino que é feita, eventualmente é feita, ou o uso de materiais reutilizáveis ali, enfim, tem várias ações que podem ser feitas ali de forma voluntária pelos departamentos. Mas a gente esse núcleo, né, de informação mesmo, e às vezes muito, principalmente arte, objeto, figurino, mesmo produção, né, a gente tem que estar muito em contato, porque a logística a gente tem que estar muito grudadinha ali na produção, porque a logística do todo vai afetar a nossa logística. Então, assim, a gente tem que saber o dia que vai ter mais figurante, o dia que vai ter equipe extra,
elenco maior, tudo isso vai afetar as nossas ações ali em sede. Então, a gente participa das reuniões de AT, a gente participa do Tech Scout para ver as locações, as bases de locação, para ver onde vai, né, dispor os nossos resíduos, a logística toda ali. Então, tem uma comunicação muito direta com o platô, com a equipe de platô também, né? Então, é isso. Mas quem nos respalda ali sempre é a produção executiva. A gente responde, pelo menos os projetos que eu faço e que eu oriento, a gente responde diretamente à produção executiva, justamente porque a gente está fazendo um movimento de mudança e a gente tem que responder a quem é o líder do projeto ali, né? Ou a líder. Mas é isso. Maravilha. Alguém tem mais uma questão? A Camila até comparou, ela escreveu, né? Eu vejo como um departamento de orientação para outros departamentos, e os que ela fez também sempre foram com a executiva. É fundamental mesmo, porque qualquer coisa a gente tem esse respaldo ali, né? Com certeza. Por isso que a gente gosta tanto da executiva, né, Ari? Porque, no fim, é alguém que precisa realmente estar alinhado a todas as partes ali, porque vai ser quem acaba tomando as decisões necessárias na hora do vamos ver, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, mas independente de responder para a executiva, a gente tem que estar ali com parceiros fundamentais. E a produção de arte é fundamental, quem faz a produção de arte, coordenação de arte, é fundamental, assim como a direção de produção, e mais uma vez platô também, para que tudo funcione bem, assim. A gente tem as frentes, né, frente de produção, equipe de frente que chega para preparar as diárias de filmagem ali, não só de arte, mas de produção também. Então, é importante pegar na mão desde o início ali, para dar certo. E às vezes não Com dá, a gente certeza. faz tudo, todo mundo empenhado, a gente tem uns sustos, mas a nossa atividade é assim mesmo, né? Ah, sim. Na verdade, é ter essa flexibilidade, igual você falou da comunicação, né, de tudo mais, porque, enfim, imprevistos em produção já é de lei, mas ainda ter essas outras questões, né? Então acaba tendo realmente tem que ter essa flexibilidade, né? Acho que é bem É, importante. e a flexibilidade, eu também falo assim, às vezes você tem lá 300 figurantes, e aí como é que você vai hidratar essa galera? Não vai ser lá no set, né? Na hora de filmar, né? No front. Como é que você vai hidratar? Você não vai passar botija ali, né? Então, você tem que servir água mineral e eu sempre recomendo a garrafinha, não o copinho com tampa de metal, que é mais difícil de reciclar. Então, é isso, você tem que pensar em tudo, onde também você pode flexibilizar, onde não, onde que você pode ser mais firme, né? Tem uma sabedoria, vamos dizer, nisso. Então, é isso. Acho que ninguém mais se manifestou. Espero que vocês tenham gostado, minimamente. E que também conheçam mais a fundo assim o projeto do Cinema Verde, né? Eu acredito que é importante a gente entender melhor como funciona, né? Tanto vendo o site, as redes sociais, né? O Instagram é @Cinema Verde, né, Ari? Cinema Verde, Cinema Underline Verde. Cinema Instagram, Underline nosso Verde. Instagram, a gente compartilha bastante conteúdo também, né? Que é Sim, muito. interessante, além do set, né? Conteúdo e informações ali, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada que eu estou lendo os feedbacks. Fico feliz, porque ficou todo mundo quietinho, a gente fica aqui do lado de cá sem saber direito a carinha de vocês, se estão curtindo ou não. Exato. Mas também, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, com a área direto, da melhor forma possível que for, né? Conhecer esse trabalho. Acho muito legal os conteúdos que eles colocam, e até porque é isso, né? As mudanças vão acontecendo e a gente não dá conta de acompanhar todas as mudanças. Então, né, toda essa parte de sustentabilidade, se algum edital está pedindo ou não, se precisa de alguma mudança ali,
no Cinema Verde vocês vão encontrar, então eu deixo essa chamada para fazer parte ali da comunidade realmente, para abrir, né? E tudo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. A aula foi gravada, ela vai para o nosso YouTube, então a gente coloca lá para quem chegou atrasado assistir de novo, então fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. E não esqueçam de assinar também a nossa lista aqui de presença, que aí a gente envia depois os materiais, os guias que a Ari conversou com vocês também. E é isso, gente. A gente espera vocês, então, amanhã, que a gente tem uma última Masterclass. O assunto é um pouco diferente desses outros, porque a gente vai falar da produção executiva na parte de conteúdos de publicidade digital, é até a minha master, então todo mundo está muito convidado para participar. É um pouco diferente da dinâmica cinema, tudo com menos tempo ali, mas vai ser incrível também a participação, e também dá para colocar a sustentabilidade nisso, nessa dinâmica toda que a gente tem. O nosso YouTube é @cine_forma. Eu vou colar aqui para não ter erro, mas também fica tranquilo que vocês vão receber no e-mail que a gente sempre manda no final, tem o nosso YouTube certinho, mas vou passar aqui também para vocês. Não tem, vai ter essa da área e tem também as outras. Ah, obrigada, Vitor, você já colocou. E também tem as outras masters que já foram. Então, vocês podem assistir, entender um pouco o que está rolando. E qualquer pergunta, gente, estamos aqui. Agradeço de coração, Ari, pelo seu tempo, pelo seu trabalho, que é incrível. Essa que é a verdade, a gente precisa cada vez mais. Então, muito obrigada por essa luta e por nós, por fazer parte aqui da Cine. E agradeço o seu tempo e o tempo de todos vocês nessa noite, gente. Obrigada. Espero vê-los amanhã. Também, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Laura. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Uma ótima noite.